Dia maravilhoso, domingo de sol gostoso, e você está aqui na casa de Deus. Olha que privilégio estarmos aqui na casa do nosso Deus. Já falou com o seu irmão? Fala com o seu irmão aí, dá a paz do Senhor, cumprimente seu irmão. Graças a Deus, que alegria, que vitória. E hoje é domingo de ceia, ceia do Senhor. Nesse tempo, irmãos, eu tenho pensado muito a respeito da certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Confiança em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15. Termos nessa manhã uma meditação. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Deus possa nos abençoar cada vez mais na nossa caminhada. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram com Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos mais de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Amém. Pode se assentar.
Graças a Deus. O que seríamos de nós se não tivéssemos certeza da nossa salvação? Porque a razão de estarmos aqui nessa manhã é justamente porque cremos que estamos salvos, que temos a confiança em Cristo Jesus do selo da nossa salvação. Paulo está aqui justificando a fé, e a fé baseada na verdade, que é o Evangelho, em Cristo Jesus. Evangelho no grego, boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Paulo está justamente falando à igreja em Corinto, na Grécia, que eles deviam manter a fé, e essa fé em Cristo. E ele prova, de fato, que Cristo cumpriu aquilo que falou, que quando ele foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. Então ele não foi um charlatão, um enganador, um mentiroso, ele não foi um tratante. Essa é a força do Evangelho. A doutrina da ressurreição é a base fundamental do Evangelho, porque prova que ele venceu a morte, ele teve a sua vida restituída e ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas, como havia dito, eu dou a minha vida e eu tomo-a de volta. Ele já havia falado sobre isso. A morte deveria acontecer naquele corpo físico, porque as pessoas pensam mesmo que Jesus, o eterno, o soberano, poderoso, morreu. Na verdade, a matéria precisava ser entregue. A vida física precisava ser realmente definhada para poder levar o peso do pecado. Porque não existe sacrifício sem morte. Todo sacrifício, a vítima tem que morrer. Então a estrutura física, orgânica, humana de Jesus precisava chegar a um fim. Mas ele, como Senhor de todas as coisas, com poder acima de tudo, ele a tomou de volta. Porque ali quando ele morreu, a estrutura física desceu à sepultura, ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser Senhor. O apóstolo Pedro diz que ele foi testemunhar aos espíritos em prisões, no abismo. Sempre teve o poder, sempre estava com autoridade sobre a vida. E quando ele retorna e ressuscita, aparece a Maria e depois a Pedro e a Tiago, a Bíblia diz que ele vai ao encontro dos discípulos e perpassa a porta e diz: Pai seja convosco, e dá aquele assopro. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo, um grupo minoritário recebeu um poder acima de todos os poderes. E foi através desse poder que a igreja pôde sair. Irmãos, podem ver isso claramente, que depois que Jesus morreu, os discípulos se trancafiam, ficam dentro de um cenáculo, de uma sala, e discutindo o que queriam fazer de suas vidas. Uns já tinham voltado para o costume da pescaria, que era uma profissão, a vida de pescador. E eles estavam ali agora. Nosso Jesus morreu. O nosso Senhor morreu. Também não vamos julgá-los, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, irmãos.
Quando é que nós vamos construindo a nossa relação com Deus? Através da nossa fé. Irmãos, 10:17. É essa relação que nos aproxima de Deus, é a sua palavra. Questionamente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Deus. Os discípulos estavam pouco tempo com Jesus, 3 anos. A gente tem 10, 15 anos, a gente ainda fica aqui acertando a vida de alguns irmãos, biblicamente, né? Jesus teve 3 anos para trazê-los a um ministério, prepará-los, direcioná-los e depois deixá-los responsáveis por essa missão terrena de levar o evangelho a todas as pessoas. É que alguns da igreja de Corinto estavam perdendo a fé. É onde eu falo. A fé, embora não sendo palpável, substancial, né? A fé, ela se revela, ela dá testemunho. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver o testemunho da fé dos heróis. Pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé. A fé dá testemunho. A fé fala. A fé se constrói. Embora a gente entenda que a fé é algo imaterial, é algo que toca a nossa sensibilidade de espírito, alma e se insere no corpo, a fé fala. A fé, ela é transmissível. Ela é vista pelos atos, pelas ações. E nesse caso aqui, a igreja estava tendo um comportamento de retroceder, de voltar atrás na fé. O apóstolo Paulo fala isso a respeito que nós não seguimos ao que estamos vendo, mas nós cremos. Que nós não somos daqueles que andam pela vista. Nós andamos pela fé. E essa fé é que mantém a nossa convicção, que nos transcende desse mundo material. Porque se você for querer explicar a sua fé por questões filosóficas, né, epistemológicas, querer provar início, meio e fim, você não vai conseguir. Mas a nossa fé, ela está baseada numa segurança. Eu creio absolutamente na pessoa de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor enviado e que Ele levou sobre si os meus pecados para me dar o selo da salvação. Então estou atribuindo uma convicção de fé pelos fatos que eu acredito que estão narrados na palavra de Deus, nas Escrituras. E é através dessas inserções maravilhosas é que toma conta da minha vida, dos meus pensamentos, do meu comportamento. Por que eu sou transformado? Eu sou transformado porque minha fé é levada em Cristo para fazer essa mudança. Essa mudança é uma mudança mesmo de mente, de corpo, de comportamento, de hábito, de maus costumes, de quebra de paradigmas. Essa fé traz sobre mim um poder de Deus para não ficar limitado aos prazeres dessa vida, aos conhecimentos dessa vida, mas me transcende, quer dizer, me eleva a esse patamar terreno de construção simplesmente humanista. Eu creio
Por isso que está escrito que a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. É quando você crê que essa palavra tem poder de cessear, de construir, de edificar, de fazer você muito mais do que você é. Paulo estava trazendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, para que eles pudessem permanecer na mesma fé que eles foram ensinados. Não retrocedam. A igreja de Corinto estava passando sob pressão, porque era uma igreja que vivia numa situação onde muitas filosofias e ensinamentos eram chegados. A cidade portuária e todas as ciências e culturas e costumes atracavam ali naquela cidade. E esses ensinamentos estavam chegando aos irmãos e tirando o brilho do poder da salvação, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Eu me lembro quando eu era criança, que estava na igreja, primeira igreja batista em Nilópolis, e cantava o hino: quem é salvo com certeza diga amém. Isso eu nunca mais esqueci. Porque desde que eu tive a concepção de entender o que é o bem e o mal, eu entendi que eu deveria ser salvo. E quando eu tinha isso bem cedo, mas aos 8 anos eu levantei minhas mãos, vim até o altar. Minha mãe não pediu, meu pai não me pediu para eu ir, nem meus irmãos, eu fui sozinho. Pastor pregando, Israel de Oliveira, pregando, eu entendi a palavra. Com 8 anos de idade, fui lá e levantei: eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Paulo está falando sobre isso. Permaneçam firmes no evangelho que eu preguei. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, quando ele estava sendo assunto ao céu. No período da ascensão, foi quando ele falou: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 3, aí já foi a descida da inauguração do Espírito Santo no meio da igreja. Antes era uma presença que ela não estava contínua, mas estava em Cristo, porque Ele é a pessoa de Deus. Enquanto Ele estava, o Espírito Santo não precisava estar. Mas depois que Ele foi assunto aos céus, nós temos a presença do Espírito Santo no meio da igreja. E é fundamental que você entenda isso, que a morte, ela veio como um castigo para o pecado. É uma consequência do pecado. Às vezes a gente está sempre falando isso para os irmãos, que foi a vontade de Deus que alguém morresse. Nunca foi e nunca será. A morte é intrometida, ela veio para castigar a humanidade, para penalizar e tirar pessoas queridas e que pudesse provocar uma ausência profunda e estivéssemos aqui vivendo nesse sofrimento melancólico, porque você não ter a pessoa presente e ainda sentir e ouvir a sua voz, saber dos seus costumes, entender como é que era o dia a dia e não tê-la, é algo terrível. Mas a Bíblia diz o seguinte: olha, não pense que a morte é o fim. A morte morreu. Você pode dizer amém? A morte não é o fim. A morte veio para nivelar a vida humana aqui nessa terra, mas não pode impedir de que aqueles que creem, vivem em Jesus, tenham certeza da sua salvação.
Porque um dia a trombeta vai tocar. E a Bíblia nos diz em Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós não estamos aqui debaixo de um evangelho barato, fraco, de uma direção que seja sem fundamento. Não. O fundamento é esse aqui que o apóstolo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Estamos aqui perdendo nosso tempo. Poderíamos estar lá na feira, lá para a feira comprar laranja, banana, comprando torresmo, seja lá o que for. Vai lá arrumar sua casa. Mas pelo fato de que Cristo ressuscitou, você está aqui, eu estou aqui. Há milhares de irmãos reunidos na fé, trazendo esse conhecimento, vivendo essa doxologia, essa adoração a Cristo, vivendo essa comunhão, porque a igreja não é igreja se nós não estivermos aqui. Se nós não estivermos aqui, isso aqui é um prédio. Mas quando nós estamos aqui, isso aqui deixa de ser prédio. Isso aqui é a igreja de Jesus. Porque nós estamos unidos por meio de Cristo. Nós estamos unidos por meio da nossa fé. Porque sentimos o amor de Deus em nós. Nós sentimos como é maravilhoso viver como igreja. Por que vivemos como igreja? Por que precisamos ter essa comunhão? Por que temos que estar aqui reunidos? Porque precisamos viver pela fé. O louvor que a Cécia adorou aqui nos enche o quê? De fé. A oração que a pastora Suzy fez aqui nos enche de quê? De fé, que estamos no caminho certo. Somos ensinados, trabalhados. Recebemos aqui a palavra de Deus. Isso significa, estamos na comunhão do corpo, numa mesma visão, no mesmo nível de crença. O fato de estarmos reunidos é justamente para sermos edificados. Porque bebemos da mesma água. Estamos aqui diante de uma só mesa. Essa mesa que representa o Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando a respeito disso. Olha, nós fomos nascidos no Senhor. E ele se defende no seu apostolado, dizendo, olha, embora eu seja o derradeiro, o último dos apóstolos, me deu esse privilégio de trabalhar muito mais que todos. Ele fala a respeito disso, da sua vida. O versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando aqui a respeito da ressurreição. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Como eu falei, estaríamos aqui em vão, perdendo nosso tempo. Mas o fato de estarmos aqui em comunhão, reunidos, é porque temos a certeza que não existe nada maior nem melhor do que a presença de Jesus em nossas vidas. E fala aqui, se somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Porque a razão da pregação do Evangelho é o fundamento que Ele venceu a morte. O Evangelho seria evasivo. O Evangelho seria um mito. Se Cristo não apareceu, não ressuscitou, a sua pregação não nos alcançaria. E se Cristo não ressuscitou, versículo 17, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Então, não houve
provisão, não houve redenção, não houve aniquilamento da maldição sobre a raça humana, se Cristo não ressuscitou. Mas agora, versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, não há mais nenhuma oportunidade para ninguém. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. É o que eu digo, irmãos. A nossa fé, ela é maior do que qualquer propalação do mal, qualquer ação do inimigo. Às vezes, eu sei o quanto é difícil, porque ainda estamos presos a essa dimensão terrena, né, na visão linear desse cosmo terrestre. Estamos aqui, pastor, o senhor sofre? Eu sofro, porque eu sou humano. O senhor tem problema? Eu tenho problema porque eu sou humano. Eu vou ao médico porque eu sou humano, eu preciso me tratar. Gente, a gente está numa visão linear do cosmo terrestre. Não tem como a gente fugir disso. A não ser que você seja extraterrestre, né? Mas a nossa experiência é com o apóstolo Paulo. Se estamos esperando Cristo somente nessa vida, somos mais dos infelizes. Amém, igreja? Eu quero que você entenda que você é muito valioso. Você é muito importante para Deus. A salvação não veio para nós por merecimentos. Nós não merecemos nada. Às vezes as pessoas se gabam, porque eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho isso de ministério, eu tenho isso, sou aquilo. Você não é nada, como eu também não sou nada. Se somos alguma coisa, graças a Jesus Cristo que nos alcançou, nos livrou da perdição eterna, nos colocou no caminho da luz, amém? A Ele. Se queremos alguma coisa, meu irmão, transcenda a sua mente, não fica no patamar desse mundo físico. Se estamos esperando em Cristo só porque Ele nos dá um carro, nos dá um emprego, nos dá saúde, nos dá alguma coisa, temos uma pobreza mental, espiritual tão grande. Mas quando você diz, eu tenho esperança de algo muito mais acima de tudo que existe nessa vida, muito maior, muito melhor. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que amam. Eu quero que você entenda isso. A ressurreição de Cristo trouxe para nós o passaporte de uma áurea. Quando eu vou a sepultamento, irmãos, existe um misto muito grande, porque eu me lembro dessas palavras de Jesus lá em João 11, 25. Jesus, ele falou a respeito disso. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vejo essa aura, esse arco-íris de esperança, porque o arco-íris não é de movimento nenhum aí não, gente. O arco-íris é uma promessa de Deus dando a salvação para a humanidade. Tem que se apossar aí, não sei, deixa para lá isso. Mas o arco-íris, tem crente até que tem medo de falar de arco-íris, né? Porque você não está falando de nenhuma ideologia, de nenhum tipo de comportamento, de personalidade sexual, não. O arco-íris se diz o seguinte, é uma promessa de Deus que Ele não vai acabar o mundo com água, mas que Ele fez a promessa de salvar. E eu vejo assim, quando eu estou indo a qualquer sepultamento, no sepulcro, na sepultura de qualquer servo de Deus, há um arco-íris de esperança, de certeza. Estamos semeando o corpo, mas o espírito e a alma já estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, amém? Já estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Fique firme na sua fé. Às vezes as pessoas perguntam, né? Entram lá na nossa linha do tempo
que questionam ou mandam mensagem pelo Messenger, pelo WhatsApp, e falando, porque eu tenho que crer, mas eu gosto de buscar em horóscopo. Falei, olha, é você retroceder na fé. Se você está buscando ter certeza do amanhã em horóscopo, zodíaco, ou qualquer tipo de mediunidade, adivinhação, necromancia, sabe, você está retrocedendo na fé, né? Nós confessamos a nossa fé em Cristo, porque o nosso amanhã é certo e garantido, amém? Por que eu vou buscar essas coisas? Se eu tenho certeza, estou firmado na palavra, é o retroceder. Se eu estou esperando em Cristo somente pelo que Ele vai me dar, vai fazer, Ele já fez, já aconteceu. Ele já abriu o portal da eternidade. Ele já abriu a brecha da outra dimensão que ninguém pode jamais roubar aquilo que Deus prometeu. Lá não vai entrar ladrão, não entrará ferrugem, lá não vai ser consumido o nosso tesouro pelas mãos dos ladrões, não. Lá no céu não entra ladrão, não entra nenhum tipo de ameaça às nossas vidas. Então, meu irmão, continue na fé. Fica firme com Jesus. Renove a cada dia a sua fé. Nós temos uma rádio, web rádio, da Igreja do Nazareno de Olinda. Eu mesmo me alimento, eu coloco lá, estou ouvindo irmãos pregando, orações, porque eu preciso também, eu falo com os irmãos, eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é porque eu quero saber, não. Eu preciso, porque se eu não alimentar o meu espírito, a minha fé vai retroceder. O que me mantém na fé é aquilo que me alimenta através de Cristo. Porque senão, aí você vai ser um crente xingando palavrão, vai ser um crente brigão, vai ser um crente problemático na tua rua, na tua vizinhança, é um encrenqueiro, é mal visto. Aí a fé não dá testemunho errado, né? Não, quando eu falo que a fé não é invisível, gente, a fé não é só subjetiva. A fé ela é concreta, porque ela dá testemunho através da sua vida e da minha vida. Porque se esperamos Cristo somente nessa vida, somos mais injustos, miseráveis, pobres de espírito, de alma, né? Tem crente que é tão pobre de espírito, não consegue nem dar bom dia ao vizinho, não quer porque tem um rancor, uma mágoa. Gente, você está em Cristo, você está onde? Não consigo entender isso. Infelizmente, essa pessoa precisa mais e mais da palavra para arrancar esses ranços, né? Esses impeditivos. Porque a nossa fé não está num Cristo morto, não está num Cristo que, será que vai fazer? Não, Ele já fez. Ele está entre nós. Ele nos perdoou, nos comprou. Eu quero que você, em nome de Jesus, nessa manhã, sinta isso. Esse poder da salvação na sua vida, para transformar, para viver muito melhor. Aí, pastor, eu vou ter problema? Claro que vai ter. Eu vou ter dificuldade? Vai ter também, só que você vai ter muito mais poder para suportar e vencer todas essas coisas, né? Eu falava aqui na quinta-feira passada, por que o mal existe? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Se você quiser saber mais, vem quinta-feira. Às vezes, a família de irmãos abençoadas, né? Poxa, filho de crente, mas o filho é problemático. Mas eu falei, filho de crente não é crentinho, mas filho de crente pode ser cretino. Por que acontece? Meu irmão, vai caminhando na tua fé.
Não é porque você é crente que as coisas vão ter que acontecer certinho, não. Acontecem coisas que nós não conseguimos administrar pela nossa vida, mas administramos pela fé em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Muito mais. Se o irmão puder colocar aí, para a gente encerrar essa parte, Romanos 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo, ele nos estende, né, esse manto de conhecimento. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante desse mundo, dos problemas, das lutas, das aflições, dos questionamentos. Por que que filho de crente sofre? Por que que filho de crente não é crentinho? É cretinozinho? Se Deus é por nós, vai caminhando, meu irmão. Vai lutando, vai marchando. Não para. Pode passar, irmão. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Olha, se ele não poupou o seu filho, que era inocente, que não tinha nada a ver com esse mundo, mas nos deu para nos conceder a salvação, se ele fez isso, quanto mais ele fará por nós. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também faz o quê? Até aí, senão daqui a pouquinho vai virar seminário, né? O crente, ele tem muitos intercessores. Cadê os intercessores dessa igreja aqui? Olha aí. Nós temos muitos intercessores, mas nós temos um privilégio ainda maior. Temos um Deus, Filho e Espírito Santo, que também intercede por nós. Cristo é o nosso intercessor ao lado de Deus, e o Espírito Santo está aqui na terra como intercessor. Ele intercede por nós. É Romanos 8, se não me falha a memória, acho que é o 26 em diante ali, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito faz o quê? Parabéns, você pode aplaudir o Senhor? Isso dá seminário, né? Mas tem hora que a gente não consegue orar não, gente. Tem hora que a gente quer ficar quietinho. Já viu quando o crente está tão moído, né? Está tomando só na cabeça, coitado. Está ali, mas tem nem força para orar. Chega na igreja, o irmão não consegue nem abrir a boca. Aí a gente fala, ih, o irmão deve estar em pecado. Nada. Ele está moído porque o couro come, né? Satanás busca, mas nessa hora que ele não consegue nem orar, o Espírito Santo está conhecendo o coração dele. Porque o Espírito Santo sonda os nossos corações. E ele intercede nessa hora em nosso lugar diante de Deus. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que bênção. Fique firme na sua fé. A sua salvação é o maior prêmio que você já pôde alcançar. Não largue a sua salvação. Às vezes eu falo para alguns irmãos, tem alguns irmãozinhos que, gente, nós vivemos aqui nesse mundo, é assim mesmo. Às vezes a pessoa não aguenta e volta para o pecado, né? Volta para as imundícias lá. E quem somos nós para julgar? Nós temos que chegar e, irmão, segura aqui no meu braço, vamos embora. E é isso aí, pare de julgar, de condenar as pessoas. Quem trabalha é o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, até coisa e tal, não, pastor, eu tenho até vergonha de ir na igreja. Meu irmão, a igreja, lá, existem pessoas que estão permanecendo em Cristo, não são salvas ainda permanentemente, não. Nós estamos no caminho da salvação, porque aqui não é o nosso lar. Nós estamos indo para o lar.
Mas aqui é onde Deus trabalha as nossas almas, onde vai nos dilapidando, tratando de nós para permanecermos na fé. Mas não somos melhores que ninguém. Mas estamos aqui vivendo na fé em Cristo. Eu não julgo ninguém. Às vezes o irmãozinho, coisa e tal, lá, com um copinho de cerveja dele, tá, coisa e tal. A paz do Senhor, meu irmão, dou a paz, porque se ele não tiver a paz volta para mim. Está tranquilo. Eu vou ficar condenando. Ia lá. Quinta-feira eu falei sobre isso, né? Sobre o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. Tem gente que é danado para dizer, não, eu não falei nada, foi fulano que trouxe para mim. É fofoqueiro passivo, meu irmão. Que se você cortasse, a pessoa não teria nem poder de trazer para você. Estamos vivendo um Cristo ressurreto, Ele ressuscitou, amém? O Evangelho é poderoso, não é coisa de um Cristo crucificado. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, por que vocês usam a cruz na igreja e não tem um Cristo? Eu falei, porque Ele não está mais na cruz. Você não leu, não? Ele, não, pega lá a sua Bíblia, lá, não é Bíblia, é uma Bíblia que não é protestante. Mas olha que está na tua Bíblia lá, que Ele se entregou na cruz, mas tiraram o corpo dele da cruz, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Por isso que nós não temos mais um Cristo sofrido, um Cristo ali agonizando. Pai, não, já acabou. Infelizmente, muitas pessoas estão enganadas, mas nós temos que pregar a verdade. Cristo não está mais na cruz. Por isso que nós não temos crucifixo. Nós temos a cruz vazia. Mas Deus abençoe sua vida, continue firme. Vamos continuar aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Venha se alimentar, aproveite. Tem irmãos que dizem assim, pastor, eu não posso vir dia de semana. Irmão, então, domingo é sagrado. Não abra mão de estar o seu domingo aqui na casa do Senhor, de estar aqui conosco, para você edificar a sua vida espiritual. Vida espiritual. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, te agradecemos pela tua palavra. Queremos, Senhor Deus, consagrar os elementos da Santa Ceia, Senhor. O pão, o vinho, uma ordenança do Senhor. Porque esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todas as vezes em memória de mim. E semelhantemente, tendo tomado o vinho, disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Senhor, consagramos. Ajuda-nos, porque precisamos da tua presença, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoe nossas casas, nossas famílias. Abençoe, Senhor Deus, nosso Brasil. Abençoe as igrejas, os pastores, obreiros, intercessores, diáconos. Abençoe, Senhor Deus, os líderes da tua casa espiritual. Pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor. Através dessa ceia possamos mostrar a nossa fé em comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Você pode se colocar de pé? Enquanto os irmãos vão distribuindo os elementos da Santa Ceia, nós vamos adorar o Senhor com o nosso ministério. Louvemos a Ele. Oh Deus, me sondas. Diga, conhece? Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei. Estás presente a me cercar em todo tempo.
cremos nisso. Que o Senhor nos justificou. Nele esperamos. Declare, tu és meu guia. Tu és meu guia. Diga, meu protetor. Meu protetor. Glória a Deus. Todos receberam o pão, o vinho. Alguém deixou de receber o pão, o vinho? Faça sinal. Todos receberam. Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores naquela quinta-feira. Ele sabia o que estava destinado para ele. Ele sabia do seu sofrimento. Ele sabia do que iria acontecer. Ele viu a sua humilhação, as dores, tudo antecipadamente. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu, porque ele se entregou por nós. Pegue o seu pão. Graças te damos, Senhor, pelo seu corpo que foi entregue ali naquela cruz, porque o Senhor não desistiu de nós. O seu amor foi maior. A sua compaixão foi maior. E nos uniu através do teu Espírito. E hoje somos uma igreja. Como esse pão, que milhares de grãos foram esmagados para se tornar um pão. Assim somos nós unidos, Senhor. Somos o seu corpo. Abençoa essa igreja, os pastores, obreiros, os professores, líderes, nos fazendo um só corpo, Senhor.
o teu corpo que foi entregue por nós. Nós agradecemos. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Naquela noite Jesus estava com os discípulos. Depois de comer a Páscoa, ele ceiou, comeu pão. Quando tomou o vinho, disse: esse vinho é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que beberdes, anunciais a minha volta. Porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Salvador. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos dizimar e ofertar a casa de Deus. O dízimo é a 10ª parte de tudo que nós ganhamos. Nós consagramos ao Senhor para que 90% seja consagrado. A oferta é uma forma de gratidão e de amor, que nós fazemos isso de coração. Porque é através desses dízimos e ofertas que nós mantemos essa obra. A igreja não é subsidiada por órgão do governo nenhum. Graças a Deus. Quem mantém a igreja são vocês, são os irmãos. Por isso a igreja ela tem existido. Porque se fosse pelo governo, nós já não estaríamos mais aqui. Mas a igreja está aqui por ordem de Jesus. Nós somos mantidos por isso. Seja um fiel dizimista, seja um fiel ofertante. Teve um irmão que falou: pastor, eu deixei de dar o dízimo. Como eu faço? Eu falei: irmão, de coração, irmãos, que eu falei. Porque eu também sou dizimista. Tudo que me chega às mãos, eu separo e entrego ao Senhor. E quando tem um atraso, eu tenho que pagar aquilo, porque aquilo não é meu. O dízimo não é meu, nem é seu. Tem irmãos que dizem assim: mas ficou lá uns 2, 3 meses para trás, deixa isso para lá. Eu não oriento isso. Não oriento isso. E não vejo na Bíblia dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que pagar ainda com um terço, né, irmão Vitor? Com um terço, mas é um assunto de consciência, né? A pessoa tem que ter consciência. O dízimo, irmãos, é a 10ª parte de tudo que você recebe. Eu ganhei R$10, eu tiro R$1. Inclusive, vocês devem ensinar os seus filhos a serem dizimistas. Tá? Eu fiz um trabalho, sou autônomo, fiz um trabalho, eu ganhei R$100, tiro R$10, isso aqui é do Senhor.
Tem gente que fala assim, é tão pouquinho, vou esperar ajuntar. Não pode fazer isso. Você ganhou, tem que entregar. A Bíblia não fala para juntar, para acumular. Não, está pouquinho, não importa o valor. Importa é a sua fidelidade. Então é importante que você seja dizimista. Eu quero deixar isso aqui para você. Quem tem vindo aqui a Ed Sabe vai entender, né, esse momento que Malaquias vive. Quem tem vindo aqui vai entender, porque Malaquias não cai de paraquedas, não. Malaquias, ele está no momento da história da reconstrução do altar do Senhor, que estava problemático. Ele fala, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, é assim que nós cremos. A Bíblia está falando que você vai ser rico, né? Tem gente que dá o dízimo esperando, ó Senhor, eu dei, como é que é? Você dá o dízimo porque você é fiel. E o Senhor vai te trazer provisão, paz no coração, condições de você pagar suas contas. É tão bom, né, irmãos? A gente pagar as contas, comprar, ajudar as pessoas também, porque nós devemos ajudar também os necessitados da fé. É tão bom a gente ter condições. O crente, ele vive assim, vivendo cada dia da provisão de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Às vezes pessoas dizem assim, mas eu sou aposentado, o outro eu sou autônomo. Irmão, não interessa. O importante é que você dê aquilo que é a fidelidade do Senhor. O fato da pessoa lograr mais no salário não significa que ele é melhor e maior que você, não. É a fidelidade, porque se essa pessoa ganha mais e não é fiel naquilo que está dando, então não é fiel. Vocês entenderam? Amém? Eu quero orar por você, orar por sua vida. Olha, Deus tem portas abertas para você. Não se limite. Vai além. Vai além. Não tenha medo. Deus vai te abençoar naquilo que você faz. Seja fiel. Trabalhar é uma honra. Não é o trabalho que é vergonhoso, não. Vergonhoso é não trabalhar. O trabalho, ele dignifica a pessoa, seja ele qual for. Seja ele qual for. Se é um trabalho honesto, ele dignifica. Então, trabalhe, faça alguma coisa. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias. Quando vamos ofertar na tua casa, dizimar, Senhor, faça prosperar a nossa família, renda, os alimentos. Abençoe, Senhor Deus, também os doentes, aqueles que precisam de ajuda, Senhor. Oramos, Senhor, por todos os enfermos. Lembramos da pastora Mirte, Pai. Toma irmão Manuel, irmã Vera, que também tivemos nessa sexta-feira, Senhor Deus, falando com eles. Pai, visita esses irmãos, lembrando, Senhor Deus, de outros irmãos que estão enfermos. Senhor, vai ao encontro dessas pessoas, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque são seus filhos na fé. Abençoa essa casa, meu Pai, que não falte o pão de cada dia para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos vão até vocês. Quem quiser fazer Pix, né? Fazer um Pix ou quiser fazer um depósito, pode fazer por isso aqui, tá, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aqui, já fica aí, pastor, só me ajuda aí, né? Só me ajuda aqui. Nós temos hoje uma criança para dedicar ao Senhor, é o Miguel Andrade de Freitas. Miguel Andrade de Freitas, já está aqui o Miguel com seus pais, sua família. Pode vir para cá, queridos. Vem para cá, amados.
Quem estiver acompanhando também, quiser vir para o altar, não tem problema não, pode vir. Ah, tá aqui. O pai é André. Pode vir para cá, irmãos. Acho que eu conheço esse irmão aqui, não é estranho não. O André, o pai, a mãe é a Silvia Cristina. Que bênção, né? Nós temos o privilégio hoje de consagrar nossos filhos ao Senhor. Isso é um privilégio. Existe a força da promessa sobre a criança. E ainda quando crescer, não se desviará do caminho do eterno. E nós sabemos que o Miguel é do Senhor. Esse nome já é... Eu te conheço, não conheço, irmão? Ah... É? Ah, esse rostinho não é estranho, não. Que bom, meu irmão. É? Epa! Foi eu que te consagrei? Ih, passando vergonha, né? Eu consagrei esse moço aqui 24 anos atrás. E você, tudo bem? Que bênção, meu Deus. Como é que o tempo passa rápido, né? Eu lembrei dele aqui, esse rosto aqui não é estranho. Gente, é uma bênção do Senhor. Nós temos esse privilégio de consagrar nossos filhos ao eterno Deus. Claro que com isso a participação dos pais, os cuidados dos padrinhos, de quem está acompanhando, é muito importante. Super importante. Eu quero pedir a vocês que fiquem de pé. Vamos consagrar o Miguel ao Senhor. Pode vir. Epa, Miguel. Eita, coisa gostosa. Eita, coisa gostosa. Olha aí. Tá olhando ali, ó. Levanta sua mão para cá. Eterno Deus, bendito Pai, que coisa maravilhosa de termos agora o Miguel em nossas mãos, Senhor, e apresentá-lo a Ti. O seu futuro, o seu destino, Miguel, vai ser guardado pelo Eterno. Sua vida, dirigida pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhum mal chegará à tua vida, mas o Senhor te cercará para que você não tropece em nada. Eu, como pastor, como ministro dessa casa, juntamente com outros pastores, com essa igreja, nós consagramos você para o eterno Deus. Que todos os seus dias sejam escritos com vitória diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Eu te consagro, Miguel, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz... Amém. Epa, Miguel. Tá durinho ele, né? Tem quantos meses? 3 meses, tá durinho, Miguel. Tá uma bênção. Nós agradecemos a presença de todos aqui. Da Silvia, do André, da Cara e do Caio. Da Liana, do Hamilton. E Ivana. Tá? Deus abençoe. E esse momento tem que ser registrado mesmo, guardado, para ficar na memória de toda a família. Nós vamos nos dividindo para o estudo da Palavra de Deus. Eu não sei se rapidamente está passar os nossos eventos, Paulinho. Senta não, irmão, porque vai ser rápido. Não vou... Tem condições, Paulinho? Vai ser rápido, eu vou passar aqui o que vai acontecer na sua igreja, o que você tem que estar apoiando, participando, ajudando. E lembrando, irmãos, que nós somos uma igreja. Tá aí, ó, traga o seu quilo hoje, cada quilo nos ajuda. Vai passando, Paulinho. Vai passando rápido. Atendimento jurídico aqui na igreja, procurar segunda-feira a doutora Valéria. Trabalho social, psicológico aqui na igreja todos os dias, tá? Culto no lar com o pastor Eduardo e equipe. Faça um culto na sua casa, a oração. Leve a palavra de Deus para sua casa. Tem discipulado. Discipulado está acontecendo nas quartas-feiras às 19h30, não é isso?
certo? Aula de judô aqui na igreja com o professor Daniel, terças e quintas. Tá? Mimos e Encantos, que é um trabalho muito lindo que a pastora Tânia faz, artesanal, muito bacana, todas as segundas. Agenda aberta para quem quer se cuidar mais e mais, né, do corpo. Está aí a nossa nutricionista. Membros da igreja só pagam a taxinha. Eu quero explicar isso. Membros da igreja paga R$30. Quem não é membro, né, aí vai ter que pagar o valor da doutora Cássia, que é R$85, tá, irmãos? Vai passando. Tem mais alguma coisa? Acabou? E o Ed sabe, você está... Tem a escola de sabedoria bíblica toda terça-feira, quinta-feira. Terça-feira é o culto das promessas. Nós estamos falando sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Essa quinta serei eu, na próxima terça, melhor, serei eu, na outra terça será a pastora Suzy, e depois assim nós estamos trabalhando. Tá? Algum anúncio? Está aqui o pastor Carlos Eduardo. Fala aí, pastor. Solta aí, Paulinho. Muito bom esse anúncio aí. Glória a Deus. Isso aí. Você é o fera. Vai, Paulinho. Muito bom te ver aqui, tá, André? Deus abençoe sua vida, meu amigo, sua família. Glória a Deus. Oi, pastor, tudo bem? Muito bom te ver também, meu amigo. Paulinho. Bom te ver, rapaz. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, você é especial. Diga a ela assim, eu te amo, sabia disso? Amo. Aleluia. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Cécia. Não dá, então eu vou falar assim mesmo. Cadê meu celular? Amor, pega meu celular. Rapidamente, queridos. Hoje é Santa Ceia. E a gente está aqui para prestar conta. Nós estamos numa campanha, a campanha da Caixa de Som. E são 12 parcelas de 845. Ah, gente, tem que falar aquele negócio. Glória a Deus. São 12 parcelas de 845. Somente isso. E o mais importante, o mais legal, é que você pode... Aí, meu Deus. Aleluia. Olha só, galera. Vai pro lado do cantinho ali dos números, tá? Eu vou ler para ser um pouco mais rápido. Estamos na segunda parcela, tá? Mês de outubro. Esse mês entrou R$ 791. Esses pagamentos foi por Pix ou por envelope. Pessoas que contribuíram por Pix ou num envelopezinho, num carnezinho, tá? Nós recebemos uma oferta especial de R$ 845,73. Alguém doou, não quer falar o nome, doou o valor de uma parcela, tá bom? E aí a gente tem um grupo específico cuidando dessa parte, que ele pegou o seu dinheiro, fez um investimento, e aí gerou uns jurozinhos aí, e um rendimento de R$ 13,81. E aí a gente tinha o total de entrada, na verdade, desse mês de outubro, foi de R$ 1.650,54. Como a gente tinha um saldo anterior de R$ 1.783,27, o total de entrada foi de R$ 3.433,81. Aí nós pagamos a parcela, a segunda, de R$ 845,73, e hoje temos um saldo de R$ 2.588,08. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? E o mais importante é que você participe desse processo, desse projeto lindo que são das caixas de som, para a gente ficar de uma forma um pouco mais, o ambiente ficar mais favorável para a gente. Duda, eu quero participar, ainda não estou participando, o que eu faço? Procure a gente, procure o Paulinho, procure alguém do som, tem um carnezinho. O valor que nós estipulamos é de R$ 30. 6 parcelas de R$ 30. Ah, já foram 2. Eu posso dar retroativo? Pode. Eu posso não dar retroativo e começar de agora? Pode também. Eu posso começar de agora e jogar as 2 para o final? Pode. Não posso dar 30, posso dar só 15, 10, 5, 2. Fique à vontade. Eu posso dar 100. Fique à vontade também. Glória a Deus. O importante é você colaborar conosco. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua vida? Glória a Deus. Irmãos, a Igreja Nazarena é uma igreja que presta contas. Nós prestamos contas. Eu acho isso muito importante, porque, assim, os membros precisam saber para onde está indo, o que nós estamos fazendo, a administração.
Louvo a Deus pela vida do pessoal que está melhorando a sonorização da igreja, que som não é barato, é caro. E nós já estávamos, se não me engano, 20 anos, né, Paulinho? 20 anos, já havíamos feito 4 reformas no som. Então, Paulinho falou, Rev, não dá mais. E eu louvo a Deus. Deus seja louvado. E os projetos estão aí, né, irmãos? Nós vamos abrir a porta, né, pastor Humberto? Esperamos o pastor Humberto dar o sinal. A porta lá do nosso a sala de gourmet, lá no salão de festa. Já compramos a porta direitinho. Estamos fazendo... Irmãos, olha só. Melhor que a velocidade é a continuidade. Não adianta a gente ir e parar. É melhor a gente ir devagar e ir sempre, ir certo, tá bom? Deus abençoe vocês, porque até aqui... Por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, as infinitas bondades do Deus Espírito Santo, esteja com todos vocês, irmãos, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo diz... Amém. Deus abençoe.